Que bom estar aqui, repeteco. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu preguei 2 domingos seguidos, assim. Que privilégio estar aqui mais uma manhã com vocês, nesse dia tão especial, que é o dia que a gente começa a nossa semana na presença do Senhor, adorando o Senhor, colocando as prioridades no lugar certo, porque não existe maneira melhor da gente começar a nossa semana e nas primeiras horas desse dia na presença do Senhor. E é muito bom que você esteja aqui e que nós possamos ter esse tempo juntos na presença do Pai. É maravilhoso isso. Pensando naquilo que nós poderíamos estar ministrando, orando sobre isso, veio uma vontade no coração e é muito incrível como o Senhor ele vai testificando as coisas nos detalhes, né? Então, o pastor Valdir, que não faz a mínima ideia do que hoje vai ser ministrado, ele falou algo que eu falei, eu cutuquei assim meu marido, que ele disse assim: amados, nós temos que aprender que nós não podemos fazer as coisas na força do braço. E é exatamente essa a palavra de hoje e a ministração de hoje nas nossas vidas. O que nós vamos ser desafiados a entender, porque se tem uma coisa que a gente é muito bom em fazer, é querer fazer as coisas na força do nosso braço. Eu não sei quanto a você, mas eu sou ótima nisso. Como eu tenho boas ideias e quero compartilhar com o Senhor delas, né? E essa manhã nós vamos ser desafiados a entender o quanto nós temos que confiar no Senhor. O quanto a nossa fé e a nossa confiança no Senhor precisa ser alargada. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso que a minha fé, que a minha confiança no Senhor seja aumentada nesse dia. Você está comigo? Você também deseja isso do fundo do teu coração? Amém. Então nós vamos falar de uma passagem muito clássica, de um personagem muito clássico da palavra de Deus e de um momento tão chave que o Senhor quer nos ensinar através dessa história, que é uma história incrível, do patriarca. Ele é um homem muito conhecido para os filhos de Deus, é muito conhecido para os judeus, porque foi a partir dele que o Senhor separou o povo dele, começou uma jornada através da vida de Abraão. Por que que Abraão, né, na palavra de Deus, é conhecido como patriarca? Porque ele é o pai de todos. A partir dele, o Senhor o chama, né, aquela clássica passagem que está em Gênesis 12, aonde o Senhor chama Abraão e fala para ele sair da terra dele, da sua parentela, e fala: vai, arruma tuas coisas, que eu vou te mostrar o lugar, eu vou te conduzir, e começa uma jornada incrível entre um homem que o Senhor escolhe e a resposta que esse homem vai dando através, então, das decisões que ele vai tomando. E a gente se vê muito na vida de Abraão, porque ora são decisões assertivas, de um homem que confia no Senhor, e ora ele vacila nessas decisões, e o coração dele de vez em quando dá umas balançadas assim em relação à confiança, e ele acaba fazendo algumas coisas movido pela lógica, movido pelo coração dele que é enganoso. E a palavra nos diz isso. E quantas vezes, né? Eu vejo o quanto hoje em dia essa palavra é tão desafiadora para nós, porque se tem uma frase que a gente ouve demais hoje em dia é assim: siga o teu coração. Siga o teu coração.
E a palavra, em confronto a essa frase, diz para a gente não confiar no nosso coração, porque ele é enganoso. E nós temos que confiar no Senhor e na sua palavra. Amém? Então, ali começa em Gênesis 12, Abraão, então, para sair da terra dele. No versículo 2 do capítulo 12, ele fala assim: eu farei de você, a partir de você, uma grande nação. O Senhor já começa ali: a partir de você, uma grande nação será abençoada. Eu darei para você uma descendência numerosa, né? No capítulo 13, ele continua no versículo 16, a gente não vai conseguir, desculpa, vocês não precisam colocar, vai ter um momento certo que a gente vai parar e ter uma leitura, mas aqui eu só vou fazendo uma recapitulação rápida. A gente está começando a palavra quase 10 para as 11, então a gente vai ter que correr aqui. Então, no capítulo 13, no versículo 16, ele continua dizendo: tornarei a sua descendência numerosa. No capítulo 5, Senhor, Abraão questiona ao Senhor. No capítulo 15, do verso 1 ao 5, esse eu acho que é importante a gente ler. Olha só. Abraão fala assim, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então, ali no capítulo 15, de novo, e Abraão questiona falando assim: Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que minha descendência vai ser numerosa se nem filho eu tenho? Sara, sua esposa, não conseguia engravidar, era estéril. E no capítulo 16, então, no versículo 1 e 2, a gente vê o que acontece. A grande ideia, aqui surge uma grande ideia. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Sarai, filha de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar a família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Então aqui, Sarai, esposa de Abrão, não conseguia engravidar e ela falou assim: bom, vamos pegar então a minha serva egípcia, eu vou te entregar a minha serva e aí você vai ter uma descendência a partir desse filho que vai ser gerado com a minha serva. Eu acho que é dessa maneira, então, que a gente vai ter que fazer. E Abrão falou: boa ideia. E Agar engravida e nasce o filho Ismael, quando Abraão, então, tinha 86 anos. No capítulo 17,
o tempo passa e Abraão, então, no versículo 1, a gente pode ver, 17, versículo 1, a gente vai ficar alguns versículos nesse capítulo, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, de agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes e serei Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Aí ele começa então a dar uma direção em relação ao que ele tem que fazer e a circuncidar os meninos, todos os meninos, os escravos comprados, os escravos que ele já tinha, inclusive Ismael. E aqui a palavra diz que até o próprio Abraão é circuncidado no mesmo dia que teu filho, e os homens ali que servem também é. E aí no versículo 17, ele diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: pode um homem... Não, desculpa, vamos só um pouquinho antes, no versículo... Só um pouquinho, peraí. Aqui, no 15, disse Deus também a Abraão: de agora em diante, no versículo 15, de agora em diante sua mulher já não será chamada Sarai, seu nome será Sara. Eu abençoarei também por meio dela e darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então, o Senhor, na presença de Abraão, chega para ele e diz: olha, sabe aquela promessa? Nós vamos estabelecer aqui uma aliança. Aquilo que eu falei para você lá atrás, no capítulo 12, isso já faz alguns anos. Ismael aqui já com 13 anos, um adolescente. Você se lembra? Eu quero estabelecer com você aqui essa aliança. Aquela palavra, aquela promessa, ela continua de pé, mas não será através de Ismael, mas sim através do filho que será gerado na tua esposa Sara. Ele já com 99 anos, Sara com 90 anos, ele fala: Senhor, mas como isso pode ser possível? Como isso pode ser possível? E aí, aquela boa ideia que eles tiveram no passado, a solução humana que eles encontraram, porque a gente é ótimo em trazer soluções humanas. Ele então fala assim:
será que não dá para ser tudo isso com Ismael? É assim que ele fala no versículo 18, Abraão disse, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então, versículo 19, Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os futuros descendentes. Então, aqui, imagina essa realidade. Imagina o coração desse homem falando, como é possível isso? Ele olhar para a esposa dele, que um dia, né, era uma mulher, acredito que com uma aparência muito mais, né, imagina, 90 anos a sua esposa. Eu imagino o Senhor falando aquilo para Abraão e ele olhando para a esposa dele falando, mas como que isso vai ser possível? Como vai ser possível isso acontecer? E é um momento em que a lógica humana toma conta. E a gente, de novo, e ali a gente percebe o quanto eles começaram a, de alguma forma, apresentar para o Senhor e falando, Senhor, já temos Ismael, Ismael já é meu filho. Será que não pode ser através dele? Será que ele não pode ser o herdeiro? Olha só, o menino já tem 13 anos, já está mais fácil de fazer tudo acontecer através dele. E amados, quantas vezes a gente se apresenta para o Senhor exatamente dessa forma? Eu me lembro de quando nós estávamos em Orlando e as coisas aconteceram de uma maneira tão incrível. Tudo foi se desenrolando nas nossas vidas para nós estarmos ali naquele lugar, né? Nunca foi uma coisa muito trabalhosa, porque foi acontecendo. Imagina, eu estava ali aprendendo a falar inglês. Eu fui para os Estados Unidos para passar 6 meses. Eu já morava sozinha em São Paulo. Eu tinha o meu apartamento alugado. Eu não me desfiz do meu apartamento. Eu pedi à igreja, tinha uma secretária, a igreja que eu congregava, e ela morava super longe. Ela tinha que pegar um ônibus e 2 metrôs para chegar na igreja. E a minha casa, o meu apartamento, era do lado, era muito perto da igreja que a gente congregava. E eu falei para ela assim, olha, eu estou indo para os Estados Unidos, eu preciso aprender a falar inglês, eu já fui contratada, eu tinha feito uma entrevista de trabalho na maior agência de publicidade que existia em São Paulo, que é a agência do Roberto Justus, que era um sonho para qualquer um que quisesse trabalhar nessa área e era um sonho meu. E eu fiz entrevista nessa agência e eles disseram assim, como que tá teu inglês? Eu falei, não, meu inglês é muito ruim. Eles falaram, não, não tem como. Eu já tinha passado em tudo da entrevista, eu já estava contratada e num momento eles decidiram falar isso. Eles falaram assim, olha, é o seguinte, então você precisa ir para os Estados Unidos, fazer um curso, um intensivão, para você voltar melhor no teu inglês, a vaga é tua. E eu falei, uau, bom, tá bom. E foi tão incrível, minha mãe nessa época morava na Suíça. E eu tinha acabado de comprar uma passagem para ir visitar a minha mãe. Quando eu fui checar a minha passagem, porque aí eu tinha que ir para os Estados Unidos com uma passagem comprada para a Suíça, imagina, muito dinheiro envolvido, né? Eu tinha gasto já muito para comprar essa passagem. De repente, eu descubro que a minha passagem tinha conexão em Atlanta. Então, eu já tinha uma passagem para os Estados Unidos. E eu descobri que a passagem que eu tinha para a Suíça era uma passagem de estudante que eu teria um prazo de 1 ano para usar.
e que essa escala que eu fazia nos Estados Unidos, eu podia parar e ficar o tempo que eu quisesse, eu só tinha que usar nesse período de 1 ano. Falei, meu Deus, eu já tenho a passagem comprada. Aí vou tirar o visto. Imagina, uma mulher sozinha, não sei o quê, desempregada. Todo mundo falou, você não vai conseguir o visto de jeito nenhum. Cheguei lá, carimbaram na hora, me deram o visto, então eu já tinha visto, passaporte e a minha passagem para os Estados Unidos. Fui para lá e comecei a fazer um intercâmbio com uma família americana, é uma grande história, um desdobramento. Depois de alguns meses ali, o Jean, que era o meu namorado de São Paulo, nessa época nós não estávamos mais namorando, ele tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos visitar a família dele e ir atrás de mim. Ele não admite isso, mas eu sei que foi, porque assim, gente, foi um filme assim, no aeroporto, na hora que eu estava indo para os Estados Unidos, ele chegou lá, muito filme assim, aí ele me separou de todo mundo, aí ele pegou, tirou um anel, colocou no meu dedo e falou assim, você ainda vai ser minha. Foi assim. E aí fui eu, entrei naquele avião pensando, sabe, meu Deus, será que vai ser mesmo? E aí, esse tempo todo lá nos Estados Unidos, ligando, e ligando. Aí eu fui ser pescadora. Para quem sabe, meu primeiro mês de Estados Unidos, minha família americana falou assim, olha, eu estava na casa de um casal americano, e esse casal, o meu pai americano, se aposentou e olhou para a gente, éramos 3, eu, a Carol e o Paul, éramos 3 naquela casa. Ele disse, vamos realizar um sonho em família. Uau, que máximo, tá aqui na realização de um sonho, que delícia, eu estou nessa casa. E qual é o sonho? Ele falou, comprei um barco pesqueiro e nós vamos para alto mar pescar camarão. Aí eu, oi? Como assim? E aí estava eu lá, meus irmãos, 4 meses em alto mar, vomitando todos os dias, pescando camarão de madrugada e vivendo uma grande aventura da minha vida, que se eu parasse para contar para vocês, a gente ficaria aqui hoje a tarde inteira para contar essa história. Mas como eu não sou Forrest Gump, eu preciso dar continuidade. E, enfim, e aí começou essa aventura nos Estados Unidos, até que eu e o G voltamos, ficamos noivos lá e começamos, então, um trabalho com a nossa igreja do Brasil, enviou um casal de pastores, e ali a gente começou uma jornada e um visto de trabalho, e estávamos legais naquele país, e a nossa filha nasceu, e o meu marido, nós compramos uma casa, nós começamos a prosperar. O G tinha um sonho de ter uma fábrica de instrumentos musicais, e essa fábrica, então, esse sonho, muito esforço, ele foi comprando as máquinas, colocando na garagem da nossa casa e trabalhando de tudo quanto era trabalho até ter todas as máquinas para montar a fábrica dele. E foi uma jornada, foram 10 anos ali de muito trabalho e de conquistas também. E eu me lembro, amados, Ana Júlia nasceu e a igreja prosperou e cresceu. Nossa filha estudava numa escola linda cristã. Morávamos numa casa linda, deliciosa. A fábrica era tudo no mesmo bairro. Era perfeito, sabe aquela coisa? A gente saía do nosso condomínio, deixava a nossa filha na escola, íamos trabalhar e as coisas acontecendo de uma maneira tão harmônica. Até que o Senhor começou a mudar um pouco da realidade. E o nosso visto, que era tranquilo, de repente, não vinha resposta na renovação. O G já começou a achar estranho e eu não. Ele falava, ixi, tá estranho esse negócio de visto, já não estou gostando, tá demorando muito. E eu falava, vai chegar, fica tranquilo, esquece isso, vamos viver nossa vida. Porque eu pensava por ele, meu Deus, se ele pensar em voltar assim para o Brasil, eu queria muito vir para o Brasil.
Eu sempre fui uma apaixonada pelo meu povo e pelo Brasil. Sempre fui uma defensora do meu país e da cultura brasileira. E tinha muita falta, sentia muita saudade. Mas pensar em mudar era uma realidade muito distante. E para o G também. Muito mais até do que para mim, porque ele só trabalhava com americano, no mercado americano, o dia inteiro dentro do universo mesmo americano dos Estados Unidos. O G não se relacionava no ambiente de trabalho dele, com os clientes e tudo, e as lojas, as empresas, era tudo no mercado americano. E eu não, eu já me relacionava mais com a comunidade brasileira, porque eu estava envolvida com a igreja, eu trabalhava como voluntária, como assistente social, e com os jovens, então o meu universo já era mais o universo dos brazuca. E, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu lembro do meu coração tentando de todas as formas fazer na força do meu braço para que isso não acontecesse. Eu me lembro que foi muito difícil para mim confiar no Senhor durante esse momento das nossas vidas. E o dia que o Jean fez a oração dizendo assim, olha, Senhor, se o nosso visto não chegar em 6 meses, nós vamos entender que é tempo da gente voltar. Eu abri o olho naquela oração. E eu falei, meu Deus do céu, como assim? E foi muitos dias de tensão. E eu lembro da minha tensão. E eu lembro de eu dirigir naquelas ruas e saindo do condomínio, e dirigindo o meu carro, que era o sonho para mim. Um carro que eu comprei, que era um sonho para a gente. Tudo ali tão gostoso. Eu falava, meu Deus, isso aqui eu acho que vai acabar. E eu não sei como é que está o teu coração em relação a algumas coisas na tua vida. Eu lembro do meu. Eu tive muita dificuldade de confiar no Senhor. De confiar na bondade dEle, de confiar no propósito e no destino que Ele teria para as nossas vidas. E eu me lembro, eu me lembro de dar várias ideias para Deus. Muitas ideias de como nós poderíamos fazer para continuarmos ali naquele lugar. E passados 6 meses de várias tentativas humanas, não chegou a resposta e meu marido olhou para mim e falou, vamos então vender tudo, colocar as nossas coisas dentro do container e ir embora para o Brasil. E eu me lembro de falar para ele assim, mas nós vamos fazer o quê lá? Nós vamos para onde? Ele falou, não sei. Para onde nós vamos, eu não sei. Eu só sei que o Senhor já respondeu que é para a gente ir. E se assemelha muito a esse momento que eu vejo de Abraão, não me comparando Jean com Abraão, mas esse momento de o Senhor falar, vai embora. E a gente, então, decidiu vir embora, sem saber aonde nós íamos morar. E chegamos aqui nessa cidade, quem fez o trilho sabe que foi assim. E mesmo aqui, eu tive momentos de muitas dúvidas. Então, eu lendo essa passagem, quando Abraão diz assim, Senhor, não podemos usar Ismael? Eu lembro de eu falando para o Senhor, Senhor, será que não é para a gente voltar? No momento de nada acontecia nas nossas vidas. Humanamente estava tudo muito obscuro. Imagina um casal chegar numa cidade que não conhecia ninguém, de um casal que vivia num lugar onde nós conhecíamos tanta gente, e eu me sentia tão útil. Eu me sentia tão útil para o próprio reino de Deus. Eu falava, meu Deus, lá as pessoas me procuram, eu sou útil na mão de Deus lá, e aqui eu me sinto tão inútil. Eu me sinto nada, assim, ninguém nem sabe quem eu sou, ninguém me enxerga, num anonimato total, ninguém conversava conosco, a gente não tinha com quem falar. E eu me lembro mais uma vez, dentro dessa jornada,
de olhar para o Jean e dizer para ele: será que não pode ser com Ismael? E o Jean olhou para mim e falou assim: não, Ju, é aqui. Esse é o lugar que o Senhor nos trouxe. Eu sei que está difícil, mas nós temos que confiar. E como é desafiador confiar no Senhor quando tudo parece estar fora do lugar. Como é desafiador confiar no Senhor quando nada faz sentido. Como parece que as coisas precisam fazer sentido para a gente confiar. E o desafio aqui nessa palavra é exatamente o contrário. É nós confiarmos nas promessas do Senhor, mesmo que nada faça sentido. Vocês estão aqui? Vocês estão comigo? A palavra de Deus diz, no livro de Jeremias, que muitos homens colocam a sua confiança em carros e cavalos, mas que nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. A palavra de Deus diz para a gente que não temos como servir a dois senhores. E muitas vezes, esse senhor, que a palavra está dizendo que é o dinheiro, que esse dinheiro significa a nossa segurança. Quantas vezes a gente precisa se sentir seguro e parece que o dinheiro, as coisas, o trabalho, as propostas, os lugares, aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, faz a gente olhar para aquilo e nos sentir seguros. Quando a palavra de Deus nos desafia a olharmos para o Senhor e a confiarmos nas promessas dEle, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele quer, o quanto nós somos desafiados a entregarmos as nossas vidas para o Senhor e dizer: Senhor, eu confio a minha vida, a minha história, o meu destino nas tuas mãos. E aquilo que o Senhor for te entregando na sua jornada e na sua caminhada de palavra, que você possa confiar nas promessas dEle. Quando o Senhor diz: filho meu, eu vou te sustentar, confie. Meus amados, não vá na força do teu braço. Fala assim: não, ele está confiando, mas assim, está complicado confiar nisso daqui. Eu acho que eu preciso fazer aqui do meu jeito, porque eu acho que do meu jeito aqui vai ser melhor. Eu me lembro que nesse dia dessa conversa com o G, eu chorava muito, falando: não é possível que Deus nos queira aqui, olha só. E que ele falou aquilo para mim. Foi o único dia, foi um dia pontual que eu cheguei para ele chorando, desesperada. E ele olhou para mim e ele falou isso, e naquele momento eu falei: amém, então tá bom. Se é isso, se você tem convicção no teu coração de que aqui é o lugar que o Senhor deseja que a gente esteja, bora lá, vamos embora. E amados, foi uma decisão difícil e muitas coisas ruins aconteceram depois dessa decisão, mas a partir daquele dia eu decidi confiar no Senhor. E nós passamos por muitas lutas, muitos desafios, mas na confiança de que o Senhor estava no controle de toda a situação e principalmente no controle das nossas vidas. E cá estamos nós, depois de 13 anos, podendo viver e experimentar tudo isso que o Senhor já fez nesses 14 anos de Brasil. É muito louco hoje imaginar que nós já estamos mais tempo em São Bento do Sul do que o tempo que nós moramos nos Estados Unidos.
e que voltar para os Estados Unidos, a gente já foi algumas vezes desde que nós estamos aqui, eu não sei quantas vezes, mas algumas já, e todas as vezes que a gente volta para aquele lugar, a gente tem a plena convicção de que era aqui, exatamente aqui que era para nós estarmos. As pessoas sempre nos perguntam, vocês têm vontade de voltar para lá? Vocês sentem muita falta? Ou quando a gente está lá, as pessoas, será que vocês, quando estão lá, têm vontade de ficar? E amados, é muito incrível quando a gente está vivendo algo que a gente sabe que é propósito de Deus. E as nossas respostas sempre é assim, olha, a gente entende que existe um propósito do Senhor para nós estarmos aonde nós estamos. E é isso que nós buscamos viver. Viver aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Não existe lugar melhor para nós estarmos do que debaixo do propósito do Senhor. E era isso que o Senhor estava ali o tempo todo, trabalhando no coração de Sara e Abraão, falando assim, vocês tentaram encontrar uma saída naquilo que eu não havia dito. Vocês estão tentando encontrar uma saída para que a minha promessa seja cumprida. Mas o Senhor, quando entrega algo, é por completo. E Ele já havia dito. Jamais Deus iria dar uma promessa de maneira incompleta, que Ele teria que dormir com uma outra mulher que não fosse a dele, para que a promessa dele fosse cumprida. Aquilo que poderia ser um jeitinho humano, presta atenção. Quantas vezes a gente, nos nossos jeitinhos, nas nossas manobras humanas, como bons religiosos que somos, ainda queremos colocar Deus no meio. E isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Porque a gente sempre quer se convencer. E ainda apresentar e dizer, e olhar para Ismael e ainda falar, olha só o que Deus me deu. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que confiar plenamente na palavra do Senhor, por mais difícil que seja. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, eu estou aqui abrindo meu coração para vocês, das minhas dificuldades em confiar. Mas, amados, como vale a pena confiar nas promessas do Senhor, para desfrutar das promessas do Senhor. Porque assim, sabemos que Abraão, então, recebe uma visita. No capítulo 18... olha só o que acontece. Pode colocar no telão capítulo 18 de Gênesis. A gente já daqui a pouco está terminando. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse-lhe ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam para o caminho agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como dizem, responderam.
Abraão foi apressadamente à tenda, disse a Sarai: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um dos seus servos, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, olha que delícia, pãozinho, uma carninha, a coalhada, leite, o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo, tipo, riu por dentro, né? Tipo, meu Deus, pensou, até parece. Ela tá lá atrás da tenda e o cara falou, ó, primavera, Sara vai estar grávida, vai ter um filho. Ela ouvindo atrás da tenda, capaz, gente, como pode? Você é doido esse cara. Riu consigo mesma quando pensou, depois de estar velha, o meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, não. Mas ele disse: não negue, você riu sim. Aí começa então, passa os meses e aí outras coisas vão acontecendo. Tem lá o lance com Ló, destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, capítulo 20, 19, 20, aí no 21, capítulo 21, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada, sabe o que quer dizer nisso? Fixada. É que não adianta, vai ser no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, fixada por ele, e seja com 90 anos, e seja com 120, e que demore, não importa, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? A gente precisa entender isso. Então, na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lidera. Então, cumpriu-se a promessa do Senhor. Isaque nasceu. Isaque nasceu. O filho da promessa de Deus. O filho da promessa de Deus. O filho da descendência do patriarca que se torna um patriarca. Porque a palavra de Deus diz que Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas desse povo que se inaugura, um lugar de inauguração do povo de Deus na terra. Jacó, que tem das 12 tribos, que é pai de José, e aí a história inteira do povo de Deus começa a se desenrolar a partir da vida de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da fé, desses homens que se relacionaram com Deus e que nos ensinam tanto o que fazer e ao que não fazer. Muito também ao que não fazer. E é incrível porque, dado um momento, Isaque nasce. O Senhor fala, era ele. Era para ter sido sempre ele.
E chega um momento, amados, que nós precisamos, para que Isaac nasça, para que a promessa seja cumprida, para que possamos viver as promessas do Senhor, é necessário permitir que Ismael se vá. Chegou esse momento na vida deles, que Ismael teve que ir. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei qual é o teu Ismael. Eu não sei quais foram os jeitinhos e aquilo que você conquistou na força do teu braço e que você tem visto que não era exatamente como e o que o Senhor havia lhe prometido. Mas na insegurança de não acontecer, você tem buscado fazer do seu jeito. Mas para que Isaac venha, é necessário que Ismael vá. É necessário que Ismael vá. E posso dizer, às vezes a gente constrói uns Ismaels que fica tão difícil de deixar ir. Não foi fácil para Abraão deixar que o seu outro filho fosse, mas era necessário. Era necessário. Queria eu falar aqui dos desdobramentos todos dessa jeitinho que eles deram e as consequências disso que a gente vive até hoje, da consequência dessa desobediência. Toda essa guerra que existe para o lado de lá é uma guerra, é uma luta do povo querendo de volta as terras que eles acham que pertenciam a Ismael. Nessa história nossa, teve um momento em que, depois do sim dela aqui em São Bento, a gente tentando discernir o que Deus estava querendo fazer, e a gente estava com a igreja no porãozinho, num momento de profunda escassez financeira. A gente ficava com o aluguel do apartamento 2 meses, 3 meses às vezes em haver, por conta deste momento em que a gente estava vivendo na nossa vida, dizendo sim para o Senhor, tentando pagar as contas, eu fazendo manutenção de instrumentos musicais, enfim, a história é grande. Mas nesse momento eu me lembro que a Ju recebeu uma proposta de trabalhar no marketing, vendas, né, o marketing, no marketing da Tupper. E ela então, de primeiro momento, nós juntos dissemos, não, perfeito, vai ser a resposta. E ela fez as entrevistas e foi contratada. No momento em que ela foi contratada, a gente estava num período de oração de manhã, jejum e oração, na presença do Senhor. E numa dessas manhãs, logo no dia seguinte que ela tinha sido já contratada, um salário extraordinário, muito incrível, foi orar de manhãzinha e o Senhor falou com ela através da palavra de Deus. É uma passagem que estava muito claro que era para que ela não fosse. E ali, mais uma vez, né, houve um momento onde foi necessário e ela teve essa coragem, essa ousadia, né, de dizer não, nós não vamos segurar nenhum Isaac, não vamos segurar nada que o Senhor já nos tenha, Ismael já nos tenha falado que não é para a gente viver, não é para a gente fazer. E foi muito precioso, porque, mais uma vez, como que se Ismael, que tinha sido lançado para fora de casa, bateu na porta dizendo, olha, eu quero voltar. Né? E naquele momento a gente teve que dizer, e a Ju
pôde também dizer, não, Ismael já foi, a gente quer o Isaac de Deus, a gente quer a promessa de Deus, a gente quer viver o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, então eu não vou aceitar, e foi muito precioso isso nessa história, né? Amém. Amém. E eu vejo que é exatamente isso que o Senhor quer provocar nos nossos corações nessa manhã. Aonde está a nossa confiança? Onde está o nosso coração? Em que nós temos confiado? De que maneira nós temos colocado o nosso coração? Eu escrevi assim: enquanto sustentarmos a nossa desobediência disfarçada de saída, não iremos experimentar as promessas do Senhor. Enquanto sustentarmos a nossa desobediência disfarçada de saída, não iremos experimentar as promessas do Senhor. Quantos aqui querem experimentar as promessas do Senhor? Quantos aqui querem viver as promessas do Senhor? O quanto das promessas do Senhor é algo que é alvo para você. É alvo para você. Se as promessas do Senhor é o alvo do teu coração, por mais que você tenha dado passos, por mais que você tenha vacilado, mas é o alvo do teu coração. Eu posso dizer para vocês, mesmo tendo vacilado em alguns momentos, aquilo que sempre ardeu o meu coração desde a minha adolescência, desde muito cedo, no meu coração queimava em fazer e viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Eu nem sempre consegui, mas queimava. Então é a partir desse coração. Só existe um trabalhar genuíno e verdadeiro a partir desse coração. Um coração que deseja ardentemente que as promessas do Senhor sejam cumpridas. Porque se não for nesse coração, essa palavra não faz o menor sentido. Mas se esse é o teu coração e você percebe que às vezes você não tem conseguido, tudo que você precisa nessa manhã é colocar isso diante do Senhor e falar: Pai, eu quero que todo Ismael da minha vida vá embora e que Isaac nasça. E que Isaac permaneça e que aquilo que é gerado e que as tuas promessas e tudo aquilo que o Senhor quer fazer, que possa acontecer de fato na minha vida e que eu possa vivenciar, que eu possa enxergar. Pai, isso. E amados, a melhor notícia é que nunca é tarde demais. A melhor notícia é que isso aconteceu com Sara aos 90 anos e com Abraão aos 99 anos. E eles puderam experimentar dessa promessa sendo cumprida, desse milagre sobrenatural sendo cumprido na vida deles. Totalmente sem sentido, humanamente uma loucura, não fazia o menor sentido, mas eles abriram mão daquilo que era óbvio para viverem um milagre. Um milagre. Na esperança do milagre acontecer. E a lógica tenta nos consumir nesse momento. E a matemática tenta nos convencer nesse momento. E as circunstâncias tentam nos convencer nesse momento. Enquanto o Senhor está falando: confie em mim, confie em mim,
confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Se eu sou capaz de vestir um lírio do campo, que está hoje aqui e amanhã ele já não existe, quem dirá você, obra-prima da minha criação? É isso que ele diz, confia em mim. Meus amados, se você hoje sente ardentemente no teu coração que você quer que as promessas do Senhor sejam cumpridas na tua vida, e que você precisa permitir que Ismael vá embora para que Isaac nasça, eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Confiamos no Senhor, meu Deus. Confiamos no Senhor, meu Deus. Acredito que tem algumas pessoas aqui, a gente já está avançado no horário, mas não, perdão gente, perdão. Tem algumas pessoas que vão precisar vir para frente aqui e entregar Ismael no altar. Lançar Ismael para o deserto. Lançar Ismael para o caminho que Deus determinou. Para que Isaac seja acolhido no coração. Para que essa promessa seja acolhida no coração. Para que aquilo que os olhos não veem seja acolhido no coração. Ismael estava com 13 anos. Ismael já tinha os trejeitos do pai. Mas Ismael não era o filho da promessa. Então, essa manhã é uma manhã de sacrifício. É uma oferta sacrificial. É uma oferta de algo que foi construído na tua mente, no teu coração. Aquilo que você tinha na mão para oferecer. E pela impaciência, pela falta de fé, pela falta de confiar em Deus, você foi dando cor para aquilo, você foi dando tom para aquilo, você foi dando ideias para aquilo. E Deus está dizendo em espírito e em verdade no teu coração nessa manhã: não fui eu que gerei essa ideia, não fui eu que gerei esses planos, não fui eu que gerei essa realidade na tua vida. Então nessa manhã é hora de você entregar Ismael de volta para o Senhor, para que Isaac seja acolhido no seu coração. Então venha para o altar. Se você deseja entregar Ismael ao Senhor, venha para o altar, tome uma decisão em nome de Jesus. Há um plano de Deus, há um propósito de Deus para esta manhã na tua vida. Se essa palavra fez sentido a você e há algo que você foi fabricando, produzindo, entregue isso ao Senhor nessa manhã, para que o seu coração seja um campo livre para agir, para a ação do Senhor, para a atuação de Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acolhe, Senhor, acolhe, recolhe cada Ismael de cada coração, recolhe, Senhor, cada plano, Senhor, que foi construído, que foi maquinado, que foi produzido, recolhe, Senhor, Deus, em nome de Jesus, limpa, Senhor, cada coração, limpa cada pensamento, purifica-os, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor tenha acesso, para que o Senhor tenha espaço, para que aquilo que já foi prometido, mas ainda não se cumpriu, Senhor, haja um lugar para que a expectativa seja reconstruída, para que a expectativa, Senhor, seja recolocada, Senhor,
Senhor Deus, como a única resposta para aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Silencia toda a criatividade da alma, silencia toda a produtividade da alma, para que o Espírito possa falar, para que os ouvidos possam ouvir, para que cada um possa se posicionar diante da tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que tu tens para cada um aqui nesta manhã, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus, em nome de Jesus, trabalha em cada coração, em cada realidade, trabalha em cada circunstância, trabalha, Senhor, opera, Senhor, sobre cada vida aqui nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja entronizado, para que o teu plano seja o único plano. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a se levantar, e eu quero conduzir você a uma oração. Você que está aqui na frente, eu quero conduzir você a uma oração. Nós vamos juntos dar ao Senhor toda a autoridade e toda a autonomia para todos os planos do nosso coração, amém? Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos e repetir comigo assim nessa manhã. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que para ti não existe plano B. Então, Senhor, eu declaro nesta manhã a minha dependência das minhas expectativas, dos meus propósitos para o Senhor. Tudo aquilo que eu construí, que eu fabriquei na minha alma, nos meus pensamentos, eu devolvo a ti, Senhor, e te peço perdão por ter gasto do meu tempo com isso, ao invés de ter somente parado para te ouvir. Em nome de Jesus, Pai, eu oro em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos aqui, que o Senhor aguce a escuta espiritual deles, que o Senhor aguce o entendimento espiritual deles, para que eles possam ouvir o que o Senhor está falando, para que eles possam discernir dentre as vozes qual é a tua voz para todos os planos, para todas as ocasiões, para todos os propósitos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela vida e determinação de cada um de vocês, que o Senhor fale ao coração de vocês e vocês possam ouvi-lo com clareza, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar então este culto, obrigado, podem voltar ao lugar de vocês. Geralmente a gente neste momento faz uma oração de bênção. E hoje o pastor Eduardo escolheu uma canção que nos envia, nos abençoando. Então eu quero convidar você a cantarmos essa última canção já como encerramento mesmo, para que a gente possa então ser abençoado pelo Senhor, e no refrão, conforme você for pegando o jeitinho dela aí, você possa olhar para quem está do seu lado e abençoar essa pessoa também, em nome de Jesus.